Shalom Brasil, tudo bem com vocês? E olha só, hoje eu vou trazer um vídeo para você muito especial de um local muito conhecido bíblico. Onde eu estou? Eu estou no caminho de Emaús. Você se lembra o que aconteceu no caminho de Emaús? Vamos ler comigo o texto bíblico para você se lembrar melhor? Olha só, o texto que eu vou ler com vocês está no livro de Lucas 24, a partir do versículo 13, e diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si e de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe respondeu: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo também que tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios, estar de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos, e conheceram, e desapareceu. Muito bem, esse é o evento bíblico, este é o capítulo onde aconteceu o encontro de Jesus com os dois discípulos, o caminho de Emaús. E agora nós vamos entrar ao caminho de Emaús para ver o que nós temos lá. Vem comigo! E o que nós temos aqui hoje no local chamado Emaús Nicópolis? Primeiramente, Emaús Nicópolis, qual é o significado do nome? Emaús vem de uma palavra grega que significa quente, tá? Porque nós temos aqui falha geológica e contém então essa água quente que sai, né, aí da terra. E Nicópolis, a cidade da vitória. Então veja, na época bizantina existia aqui uma grande cidade chamada Emaús Nicópolis. Vocês podem ver através dos restos que nós temos aqui atrás, os restos dos mosaicos da época bizantina. O tempo passou, Israel foi conquistada por outros povos e o local foi destruído, ficando em ruínas. Na época dos cruzados, quando os cruzados então conquistam Jerusalém, eles começam a reconstruir alguns locais que haviam sido destruídos, e este é um deles. Portanto, ali atrás nós temos os restos da catedral também da cidade de Emaús Nicópolis. Esta igreja, cujo resto está ali atrás, é da época dos cruzados, e hoje o local então engloba os restos da época bizantina com o resto da época dos cruzados. E nós vamos entrar ali na igreja, nos restos da igreja, tem a igreja moderna lá em cima, porém essa aqui é a igreja histórica da época dos cruzados, onde se pode realizar missa, se pode realizar celebrações, e as pessoas vêm aqui em Emaús Nicópolis para conhecer toda essa parte da história, toda essa história rica, tanto do Antigo Testamento, como a parte histórica do local, que também tem a sua beleza natural, a sua beleza da sua flora, da região de Latrum, onde nós estamos. Vamos lá então para
os restos da igreja da época dos cruzados. Como vocês podem ver, o local está muito bem administrado e ele está aí preparado para as pessoas que vêm até aqui poderem ter o seu momento de reflexão, o seu momento de oração, o seu momento de comunhão e estar, sem dúvida nenhuma, nesse local tão importante em termos bíblicos, em termos históricos. Porque o caminho de Emaús simboliza tantas coisas, não é? O caminho de Emaús, ele não apenas representa o encontro de Jesus com os seus discípulos, mas ele fala de um estado de dormência que estavam os discípulos, que vendo a Jesus, não o reconheceram. E só apenas depois eles dizem, mas o nosso coração não ardia enquanto ele nos falava? Então veja, o caminho de Emaús tem todo esse significado por trás, né? Ou melhor dizendo, além do encontro físico de Jesus com os seus discípulos, mas ele significa também um despertar espiritual, que nós possamos estar sempre no caminho de Emaús, porque no caminho de Emaús nós encontramos com o Senhor e ali o nosso coração se aquece. Que você possa vir a Israel e que você possa encontrar o caminho de Emaús a todo momento, onde você estiver. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você possa compartilhar, deixar o seu comentário e nos aguardar para o próximo vídeo.